Mas é só por causa do som, tá? Ligou para ele disso, com essa dúvida que ela quer. Bom dia, pessoal. Hare Krishna. Estamos aqui entrando na live da ISKCON Rio de Janeiro. Sexta-feira, dia 22 de agosto de 2025. Sejam bem-vindos, vocês que se conectam aí pelo Instagram, também pelo Facebook da ISKCON Rio de Janeiro. Lembrando que essas lives todas que são realizadas, elas ficam depois alocadas no nosso YouTube da ISKCON Rio Bhakti Center. Então tem muitas lives, dá para se acompanhar toda essa sequência de versos que estão sendo estudados diariamente, toda a sequência do Srimad Bhagavatam, tá bom? Então hoje eu estou aqui para fazer, meu nome é Mahaprabhu Kripadasa, eu estou aqui para fazer a leitura do Srimad Bhagavatam, terceiro canto, capítulo 24, intitulado A Renúncia de Kardama Muni. Eu vou ler o verso número 44, tá bom? Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Narayana Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayan Udiraye. Antes de se recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus, Narayana, a Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, a deusa da sabedoria, a Srila Vyasadeva, o compilador dos Vedas, e a Srila Prabhupada, o propagador. Então o verso é o seguinte: Nirahankritir nirnamascha, Nirahankritir nirmamascha, Nirdvandva samadrik swadrik, Pratyat prashantadir dira, prashantormir ivodadi, Nirahankritihi, sem falso ego. Difícil isso, né? Sem falso ego é difícil. Nirmamaha, sem afeição material. Cha e nirdvandvaha, sem dualidade. Samadrik, vendo igualdade. Swadrik, vendo a si mesmo. Pratyat, introverteu-se. Prashanta, perfeitamente composta. Diri, mente. Diraha, sóbrio. Imperturbável. Prashanta, acalmada. Urmihi, cujas ondas. Iva, como. Udadihi, o oceano. Então vamos lá, vamos ler agora a tradução dada por sua divina graça Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Srila Prabhupada. Eu vou ler a tradução, depois o significado, comentário de Srila Prabhupada para esse verso. Então a tradução: assim, aos poucos, o falso ego da identidade material deixou de afetá-lo e ele livrou-se de toda a afeição material. Imperturbável, igual com todos e sem dualidade. Ele realmente podia ver-se a si mesmo também. Sua mente introverteu-se e estava perfeitamente calma, como um oceano sem ondas. O Jaci, bom dia, seja bem-vindo. Também o Sérgio Azevedo, Hare Krishna. O Sanatana Dharma, é isso? Hare Krishna. Vamos lá. Significado. Jai Srila Prabhupada. Quando a mente de alguém está em plena consciência de Krishna e ele se dedica
totalmente a prestar serviço devocional ao Senhor, ele se torna exatamente como um oceano sem ondas. Este mesmo exemplo também é citado no Bhagavad Gita. Devemos tornar-nos como o oceano. O oceano é enchido por milhares de rios e milhões de toneladas de água. Aliás, vamos lá. O oceano é enchido por milhares de rios e milhões de toneladas de águas evaporam-se, transformando-se em nuvens. Mas ele é sempre o mesmo imperturbável oceano. Pode ser que as leis da natureza atuem, mas se alguém está fixo em serviço devocional aos pés de lótus do Senhor, não fica agitado, pois é introspectivo. Não olha externamente para a natureza material, mas se volta para a natureza espiritual de sua existência. Uma mente sóbria simplesmente se ocupa a serviço do Senhor. Assim ele compreende seu próprio eu, sem falsa identificação com a matéria e sem afeição por posses materiais. Um grande devoto assim nunca tem problemas com os outros, porque vê todos a partir da plataforma de compreensão espiritual. Ele se vê a si mesmo e aos demais dentro da perspectiva correta. Srila Prabhupada Ki Jai. Om Agyanatimirandasya Gyanajana Shalakaya Chakshurumiritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu nasci na mais obscura região da ignorância. O meu mestre espiritual está abrindo os meus olhos com o achote do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, as minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namah Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamini Namine Sirupa Sanatana Bhatta Raghunatha Siddhiva Gopal Bhatta Dasa Raghunatha Sadhu Goswami Prabhu Ki Jai. Anchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Vyayavacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então estamos aqui no terceiro canto do Srimad Bhagavata, no capítulo 24, intitulado A Renúncia de Kardama Muni. E eu acabei de ler o verso 44. 44. Estamos aqui naquele momento em que Kardama Muni está pronto para deixar o seu lar. E nós temos aqui o quê? Nós temos aqui uma sequência de falas de Kapila Muni, que é a própria Suprema Personalidade de Deus, que surgiu do ventre de Devahuti, esposa de Kardama Muni. Não é isso? Então, Kardama Muni, que veio assim com um fim específico de apresentar a filosofia de Sankhya Yoga, estudo analítico que discorre assim a diferença entre matéria e espírito, entre o que é material e o que é espiritual. Então ele está dando as bênçãos para Kardama Muni, né? Para que ele possa seguir, né, seu caminho de renúncia, aceitar a ordem de sannyasa
E, portanto, agora, especificamente a partir aqui do verso 41, já é a narrativa de Sri Maitreya. Então ele fala, né, ele se refere a esse diálogo de Kardama Muni com seu filho Kapila. Então ele vai discorrendo, né, narrando essa conversa transcendental, até chegar nesse verso 44, em que ele faz essa referência, né? Tem aqui, se a gente pegar as traduções palavra por palavra, Nirahankritihi, sem falso ego. Quer dizer, Kardama Muni, ele passou a agir ali completamente destituído da sua identificação com o personagem Kardama Muni, né? Falso ego, ele, bom, assim, se a gente estudar a estrutura do ser, bom, entrou mais um pessoal aqui, a de Lila Devidasi, bom dia, Madana Mohana Dasa, bom dia também, querido Haridarshana, reverências a todos vocês, aqui pelo nosso Instagram também tem uma turminha se conectada, a Cláudia Melo, Jai Krishna, Andréa Lima, a Si 110, Marisa Santos. Bom, vamos lá. Então, a estrutura integral do ser, né? A gente deve procurar entender o ser corporificado que eu me refiro, né? Então, esse invólucro material que nós nos utilizamos, é o corpo material, ele é constituído de elementos mais grosseiros, como terra, água, fogo, ar, éter. Na verdade, tudo que se encontra no plano de existência material, o que é mais denso, é constituído desses 5 elementos. E após esses 5 elementos, existem os 3 elementos mais sutis, que são mente, inteligência e ego falso. O 8º elemento é o ego falso. É o mais sutil de todos. E é ele que é uma âncora que nos prende à identificação material. Se a gente não se livrar do ego falso, a gente não vai conseguir estabelecer uma vida de harmonia, estabelecer uma jornada espiritual. A gente precisa desvendar a nossa real identidade, que fica encoberta pelo falso ego. Agora, para atingir essa plataforma de compreensão, precisamos nutrir a inteligência, e essa nutrição se dá através do que? De conhecimento transcendental. O cultivo de conhecimento significa Buddhi Yoga. É a inteligência que é dada pela própria Suprema Personalidade Deus. Teshan Satata Yuktanam Bhajatam Priti Purvakam Dadami Buddhi Yogantam Dadami Buddhi Yogantam Janaman Upayantite. Capítulo 10, verso 10 da Bhagavad Gita. Krishna fala exatamente que ele, né, aqueles que estão constantemente Satata Yuktanam, unidos a mim, Satata, eternamente, constantemente, Yuktanam, Bhajatam, prestando-me serviço devocional, Priti Purvakam, em amor estático, com entrega, com comprometimento, com atitude amorosa, Dadami, Buddhi Yoga, eu dou, Dadami eu dou, é ele que vai dar a inteligência, é Krishna. Buddhi Yoga, a inteligência,
Janaman Upayantite, através da qual ele vai ser instruído e vai chegar até a mim. Né? Então, essa é a orientação de Krishna, né? De nós nos... Então a gente precisa, né? Então como é que o falso ego está sempre ali atuando, a gente está sempre vendo, a perspectiva da nossa vida está baseada na nossa concepção material de ser, um personagem que a gente está vivenciando. Nós temos uma personalidade, né, nesse mundo, né, que é o resultado do nosso karma, naturalmente, mas que se contextualiza através da família que a gente nasce, a raça na qual o nosso corpo está integrado, condição social, enfim, todos esses aspectos kármicos que a gente carrega, não é isso? Então, primeiro passo, nutrir a inteligência com... E é muito pertinente, né, o estudo de Sankhya Yoga, porque é exatamente Sankhya Yoga que vai dar toda uma base para descortinarmos a identidade do ser, a alma espiritual, a nossa verdadeira identidade. Mas para isso a gente precisa exercer um controle sobre um dos elementos sutis, né? Após os 5 grosseiros tem o primeiro sutil que se chama mente. E a mente, embora ela seja assim sutil, ela exerce um poder enorme, denso poder, né? Porque a mente é central dos sentidos. A mente, ela nela são alocadas todas as sensações de prazer. É o HD desse corpo integral do ser, né? Corporificado, né? Ali no plano da mente é o prazer, qualquer tipo de sensação de prazer sensorial que a gente desfruta, aquilo é registrado ali no seio da mente, né? E como nós estamos aí nascendo e morrendo, né, no ciclo do samsara já desde tempos imemoriais, Bahunam Jamananante Gyanavam Mam Prapadyate Vasudeva Sarvaniti Samahatma Sudur Labha. Esse verso explica exatamente isso, né? Que estamos passando por Bahunam, milhares, Jamananante, nascimentos e mortes. Estamos nesse samsara já há vidas e vidas e vidas, incontáveis vidas. Gyana Vam. Vam. Gyana, né? Aquele que obtém Gyana, o conhecimento. Man, sobre mim. Aí Krishna fala, aí Prapadyante, ele vai me adorar. Ele vai agir amorosamente perante mim. Vasudeva Sarvaniki, entendendo que eu sou aquilo que está presente em tudo, né? Eu sou a fonte de tudo, estou presente em tudo. E aí Samahatma Sudur Labha, tal grande alma, é muito rara, olha só, de se encontrar. Então daí a gente vê que, embora não sejamos almas raras, mas nós temos a boa fortuna de, através do amor imotivado de Srila Prabhupada, estarmos nesse cultivo, né? Já nos iniciamos nesse cultivo de controle de mente, nutrição de inteligência e rejeição do ego falso, né? A gente já começa num processo de depuração, pode-se assim dizer. E esse processo vai ser gradual, né? E aí, a segunda palavra é nirmamaha, sem afeição material. Porque se você entende, eu sou uma alma, você entende, eu não sou esse corpo material, você entende, a minha mente, ela é
um dispositivo que conduziu a minha vida por muito tempo, desde tempos imemoriais eu venho vivendo sob o jugo da mente materialmente condicionada, desejosa sempre de prazer, de sentir prazer sensorial, esse prazer mais grosseiro, resultado da fricção dos sentidos com os objetos dos sentidos, né? Uma vez já compreendendo essa dinâmica da existência mundana, né? E claro, nutrindo a inteligência, recebendo conhecimento, o Buddha Yoga sendo introduzido, introjetado na nossa inteligência, e fazendo com que uma inteligência prática, comum a todos os seres, ela seja espiritual, passe a ser espiritual. A gente começa a desenvolver. Buddha Yoga significa inteligência espiritual. Uma inteligência que não está ligada aos desenvolvimento de facilidades para a vida material, né? Construção de prédios, casas, rodovias, navios submarinos, foguetes, tudo isso. Não. Metrô, trem, avião. Essa inteligência prática, ela cuida aí das logísticas para facilitar a vida no mundo material. Ou não, né? Também muita coisa traz muito problema, na verdade. Mas essa é a dualidade, que é o próximo ponto do verso, né? Sem dualidade. Mas enfim, então a pessoa, primeiramente, ela vai perdendo aquela afeição material, ela vai perdendo naturalmente, gradualmente, a identificação com o que rege o mundo material, né? A propaganda do mundo material que incute na cabeça de todo mundo que a felicidade é obtida mediante a quantidade limitada de prazer sensorial que você desfruta nesse mundo. Esse é um grande engano, né? Aí a alma está sempre ali sofrendo, né? Então, ou seja, então é um passo a passo, né? Que vai se eliminando aquela propensão ao desfrute material. Aí depois, nirdvandvaha, sem dualidade. Aí a pessoa sai do plano da dualidade. Eu gosto, eu não gosto. Ela se projeta para um estado de consciência superior, entendeu? Tem um verso que fala exatamente sobre isso, né? Transcende os modos da natureza material, né? Transcende de imediato. Deixa eu ver. É o... Manchayovya Bicharena Bhakti Yogena Sevate Sagunan Samatityatyam Brahma Bhuyava Kalpate. Aquele que não falha em circunstância nenhuma, Bhakti Yogena Sevate, unido a mim, Krishna fala, né? Através da atitude de Bhakti, né? Serviço devocional amoroso, Sevate, atitude de serviço, né? Sagunan Samatityatyam, transcende os modos, os gunas, os modos da natureza material. Brahma Bhuyaya Kalpate, e atinge a plataforma espiritual, né? Esse é um verso que fala sobre isso, né? De se superar os gunas, né? A pessoa se estabelece numa plataforma transcendental, não é isso? Então ela não fica mais submetida à dualidade do mundo material, né? Ela transcende. Transcender significa exatamente isso, né? É transcendental. O que é transcendental? É aquilo que não está mais submetido à dualidade. Gostei disso. Não gostei daquilo. Mas isso aqui não está bom porque, entendeu? Tudo baseado no princípio do prazer sensorial, né? Eu ia viajar, mas o tempo está ruim, está chovendo. Eu ia para a praia e está chovendo. Estou triste porque eu não vou mais para a praia. Isso é dualidade do mundo material, né? Eu ia viajar, mas aí a empresa aérea cancelou o bilhete. Meu Deus, estou triste. Entendeu? A pessoa supera essas dualidades do mundo material. Ela entende que tudo que está acontecendo é o que tem que acontecer. Entendeu? E, consequentemente, ela não sofre, né?
Isso Prabhupada fala aqui no seu significado exatamente sobre esse ponto esse estado de consciência, né? Aí depois vem a palavra samadrik, vendo igualdade. Porque sama, esse termo é importante, né? Equanimidade, vendo igualdade. A pessoa, por exemplo, a pessoa materialmente condicionada, ela tem um verso na Bhagavad Gita que fala sobre isso, né? Que o transcendentalista, o devoto, ele vê um cachorro, um elefante, um pária, né? Todos com a mesma visão transcendental, equânime, né? Vê todo mundo em igualdade porque ele está vendo não os invólucros, mas ele está vendo a alma, porque todo ser tem uma alma que habita aquele ser, e a alma é exatamente o que é verdadeiro ali, não é isso? Então, esse é um estágio também no processo. A pessoa não fica vendo mais com base, eu sou isso, eu sou aquilo, e fulano é subalterno a mim, vendo essa visão obtusa, né? De cargos e crachás, identificação com as designações transitórias que se estabelece, né, através da vivência material. O Ojasui Dasa já postou aqui uma questão que é interessante, já vou me reportar ela, tá bom, amigo? Então, Swadrik, depois é outro termo, vendo-se a si mesmo, porque a pessoa remove o véu de Maya e está vendo a ele como um ser espiritual, né? Essa visão de si mesmo límpida, né? Sem o véu de Maya, em que se enxerga a nós como nós somos almas, né? É um processo, né? É uma caminhada. Exige muito esforço e muita prática, né? Mas acabou que acho que eu me perdi um pouco aqui do ponto que eu ia falar. O Otávio fez aqui também uma outra colocação, fez uma referência no Bhagavad Gita 5.18, é isso, né, Otávio? Ou Jasui, desculpa. É que ele se assina Otávio, mas a gente já sabe que ele recebeu iniciação. Exatamente. Obrigado. Engraçado que eu tinha separado esse verso. Vidya Vinaya Sampane Brahmane Gavi Hastini Shuni Chaiva Swapakecha Pandita Samadarshinaha. Os sábios humildes, em virtude do conhecimento verdadeiro, vêm com a mesma visão, um Brahmana erudito e cortês, uma vaca, um elefante, um cachorro e um comedor de cachorro, que é um pária, né? Obrigado, hein, pela referência. Exatamente esse verso aqui. Entendeu? Então, tem um verso no Srimad Bhagavatam, Titik Shava Karunika Surida Sarva Dehinam Ajata Travashanta Sadava Sadhu Bhushanaha, que também traduz esse estado de consciência, né? Titik Shava, que o devoto, ele é tolerante. Muito tolerante. Titik Shava. Tolerante com os outros, né? Estrito com si mesmo, muito ali determinado em seguir uma dinâmica, uma vida, uma disciplina. Ele cobra, o devoto tem que cobrar de si mesmo o tempo todo. Olhar para dentro e vendo onde é que estão as suas contaminações, né?
seus obstáculos para o desenvolvimento espiritual, onde que ele está lhe faltando a tolerância, onde lhe falta a misericórdia, a compaixão, a ética, a limpeza, a veracidade, está o tempo todo se auto-observando. Né? E aí, portanto, desenvolvendo essa supervisão interna a si mesmo, mas sendo muito tolerante com os outros. Então, Titik Shava, tolerante. Titik Shava, Karunika, muito misericordioso. Né? Surida Sarva Dehinam. Ele é muito um bem-querente de Surida Sarva Dehinam, de todas as entidades vivas. Né? Essa visão de equanimidade, de igualdade. Ele vê todo mundo com igualdade, com equanimidade. Né? Aí a gente vai para o verso 5,18 que o Ojasui aqui mencionou, que eu tinha feito uma referência e que ele trouxe a referência do Bhagavad Gita, né? E Suridasa Ajata Shatravashanta, ele não tem inimigos, entendeu? Sadava Sadhu Bhushanaha. Ele é adicto às escrituras, né? Esse Sadava, ele está sempre conectado com o conhecimento das escrituras, né? E Sadhu Bhushanaha, esses são os atributos de um sadhu, né? Então é interessante que vai ao encontro, esse verso também está aqui no terceiro canto. Terceiro canto, capítulo 20, alguma coisa, se eu não me engano. 23 e ao verso 25, alguma coisa, eu não vou ficar aqui chutando não. Mas está por aqui. E aí, Pratyak, a introversão, né? Ao tal do olhar para dentro que eu mencionei, né? Que vem aqui depois, né? Pratyak. Então, todas essas condutas, elas vão pacificando, né? Aí a gente entra aqui no significado de Srila Prabhupada. Quando a mente de alguém está em plena consciência de Krishna e ele se dedica totalmente a prestar serviço devocional ao Senhor, ele se torna exatamente como um oceano sem ondas. Prabhupada faz referência desse verso do capítulo 2, verso número 70, que é esse verso aqui, ó, que fala o seguinte, um verso muito bonito. Ele fala: Apurya manam achala pratistam samudran apa pravishanti yadvat. Tadvat kama jam pravishanti sarve sashantim apnoti na kama kami. Só quem não se perturba com o incessante fluxo de desejos, que são como rios que entram no oceano, que está sempre sendo enchido, mas nunca se agita, pode alcançar a paz, e não o homem que luta para satisfazer esses desejos. Esse verso é um verso bem bonito, né? Como todos na Bhagavad Gita, né? Extremamente filosófico, uma linguagem metafórica, não é isso? Faz aí uma analogia, porque o transcendentalista, esse é um ponto muito importante, né, na vida espiritual. A gente não vai ficar, como a gente tem uma mentezinha já que vem a vidas e vidas, projetando e almejando prazer sensorial, né? Nossa mente, ela é aquele dispositivo que está ali, né, focada no prazer sensorial, sempre propondo. Então, os pensamentos nesse sentido, que convergem para esses objetivos, né, eles não param, eles estão ali presentes. Só que, nessa jornada de disciplina, de Bhakti, Sadhana Bhakti, a gente fica sempre atento, é o tal do orai e vigiai, né? E aí chega esse orai e vigiai é para dentro, não é para fora. Tudo bem, para fora também, a gente também vai ter um orai e vigiai para fora, mas sobretudo para dentro, para nós lidarmos com os inimigos internos, que tem como o nosso principal inimigo interno, qual é? Kama, a luxúria. A luxúria que é o
ponto de partida para toda derrocada na vida espiritual, né? Se a gente não fica atento a isso, complicou, né? Então, Kama Esha, Krodha Esha, Radha, Guna, Samud, Bhava, é a luxúria, né? Que só surge da influência do modo da paixão, né? Do desejo de desfrute e tal. Esse verso que Krishna fala para Arjuna, né? Quando Arjuna pergunta, né? Por que uma pessoa, né? Ela é arrastada, né? Mesmo contra a sua vontade para praticar atividade pecaminosa. Aí Krishna fala, Kama Esha, Krodha Esha, Radha, Guna, Samud, Bhava, né? É a ira que surge da luxúria, né? E que é motivada pelo cultivo do modo da paixão, né? Mas enfim, então voltando ao ponto, o devoto ele tem que estar atento que esse fluxo vai continuar, assim como os rios estão, nessa analogia, né? Os rios estão desaguando no oceano, e o oceano está ali imperturbável, ele não se agita. E aí tem a evaporação das águas e o oceano está ali, tranquilo. Então o devoto transcendentalista, ele também tem que estar nessa pegada, entendeu? Os desejos estão fluindo ainda, mas ele não se identifica. Ele não fica ali lutando contra esses... eu estou pensando nisso, que é um... Porque se ele ficar pensando nisso, aí ele entra na dinâmica da mente. E aí a mente começa a ganhar força novamente, e aí a pessoa pode, assim, tropeçar, né? Retomar uma vida de cultivo de um determinado prazer que não é um prazer apropriado para quem quer vida espiritual, né? Prazer dos sentidos. Então, acho que é isso, né? Tá bom? O Jasui aqui fez um comentário: como superar a dualidade material ao saber que um ente querido está doente, como por exemplo com demência, e ter que se desapegar e não sentir tristeza? Então, a questão toda é a gente entender, né, que cada pessoa é um ser. E por mais que nós tenhamos essa relação afetiva, a lei do karma, ela é uma lei ali que é infalível, né? Todo mundo, de alguma forma, vai colher resultado de seus atos pregressos, tá? Ninguém passa por nenhum tipo de tribulação que não seja uma coleta, né, dos tributos que nós temos que pagar em razão de nossas ações, nossos atos pregressos. A gente oferece todo o apoio, né? O devoto está sempre pronto para dar apoio para todos que necessitam de algum tipo de apoio, né? Se a pessoa está com fome, dá praçada. Se ela está com frio, dá um acolhimento com roupas, com casaco. A gente precisa entender. Uma situação como essa que você cita é uma situação muito complexa, entendeu? Porque a pessoa, num estado de demência, ela passa a não ter mais dignidade, né? Ela acaba perdendo a sua dignidade. Ela não tem nem mais a referência do ser, do personagem, entendeu? É uma situação muito desafortunada, realmente. Mas o conhecimento, ele é o que ilumina, né? O conhecimento, a gente vai ter tristeza, né? O devoto fica triste, entendeu? Mas ele não fica triste a ponto de aquilo virar como tem aquela codependência, né? Às vezes você tem uma pessoa doente e o codependente, ele adoece junto com o doente. Aí isso é um problema, entendeu? Isso é um grande problema. Por exemplo, famílias que lidam com entes queridos que são dependentes químicos, tá? Isso é um tema, assim, de muita relevância. Os parentes desse dependente químico precisam viver suas vidas, entendeu?
terem suas atividades normais, regulares, sendo atendidas, para que ele possa lidar com o dependente químico. Senão vira um codependente. Então, mas para isso, claro, tem a psicologia, tem que traz assim bastante alicerces para ter essa compreensão, para a pessoa saber se preservar, porque senão ela, devido à tristeza, a estar lidando com um fardo pesado, ela acaba que sucumbe junto com o paciente. O conhecimento transcendental, esse conhecimento, o Buddha Yoga, a inteligência espiritual, ela eleva a nossa consciência e nos coloca numa plataforma que a gente enxerga todas as nuances da vida material e a gente compreende que, poxa, fulano está passando por isso, tem ali uma razão de ser. Né? Então a gente vai ter uma tristeza, mas, eu repito, não é uma tristeza que vai fazer com que a gente vá sucumbir, entendeu? E também nos tornar mais um problema. Esse é o ponto. Então a gente precisa... a gente vai ter essa sensação, a gente vai, né, ter algum sofrimento, mas com conhecimento, entendeu? Você não se entra na trincheira, né? Você não se identifica tanto. Você entende o porquê das coisas, você entende que tudo por trás tem uma razão de ser, é a lei do karma que está atuando, mas você se mantém ali sóbrio, tem uma tristeza, óbvio que vai ter, mas você não perde o seu norte, o seu caminho, a sua jornada, entendeu? E assim você está muito mais capacitado, de alguma forma, a prestar auxílio. No caso da demência, de fato, é uma questão assim, muito que, assim, praticamente não tem como oferecer ajudas, a não ser, logicamente, proteção, né? Proteção para a pessoa, mas é muito difícil. Aí o Haridashna fala aqui, como fica aquele verso que diz que o sábio não se lamenta nem pelos vivos nem pelos mortos? Porque não se lamenta, né? A pessoa não fica lamentando aquela situação. Ele entende, ele tem uma tristeza natural, né? Mas a pessoa mantém-se bem-aventurada. Porque existe uma coisa, a gente tem que entender que felicidade e aflição, ou felicidade e tristeza, são dualidades do mundo material. O devoto, através da prática do serviço devocional, ele adquire um tipo de sensação interna que está além, que é transcendental, que está além do conceito dual de felicidade e tristeza. Ele fica bem-aventurado. E essa bem-aventurança, ele tem ali uma sensação, ele fica triste, mas ele está bem-aventurado. Isso não o afeta a ponto dele sucumbir, dele perder o seu norte, entendeu? E, portanto, ele não se lamenta, ele não fica em lamentação, né? Porque ele entende que cada um está recebendo sua cota de karma, né? Da reação das suas ações, tá? Marcelo Magalhães, por que só alcançar o modo da bondade não bastaria para se autorrealizar? Porque a gente precisa transcender o modo da bondade. A gente tem que atingir aquilo que chama-se Vishuddha Sattva, né? Que é uma plataforma de bondade pura, transcendental. Porque a bondade em si, isso foi falado na aula de ontem, do Sanatana Dharma. Até o Paravyoma falou, também tem que transcender. Teve um comentário do Paravyoma Prabhu, em que ele falou sobre isso, que a bondade também nos ata, porque você acha que você é bonzinho, você é melhor, você é vegetariano, o outro come carne, você está você tem uma vida mais sóbria, mais integrada à natureza, mais harmoniosa e parará, entendeu? Aí você se acha superior, né? Então, o modo da bondade é um degrau que você atinge, mas você vai ter que superar também o modo da bondade e entrar no que transcende realmente, né? Porque o modo da bondade ainda é também material, né? Você acaba que se identifica e fica numa condição confortável, eu estou numa vida muito boa, eu sou tranquilo, pacífico e tarará. Não, aí você também aprisiona também é um aprisionamento, entendeu? O Otávio fala, é uma situação triste de fato,
Quando ouvi do senhor sobre perder a viagem por causa do tempo ruim, claro, eu dei assim um exemplo bem esdrúxulo, né? Mas porque existem pessoas que ficam na lamentação por coisas assim absolutamente pueris, entendeu? Né? E sem dúvida, existem situações muito mais complexas que a gente tem que lidar, não é verdade? Então, ele fala aqui, né? Pensei nessa situação da doença como algo deveras mais difícil de superar. Só ao mesmo tempo isso nos faz reconhecer que nada é por acaso e que a suprema personalidade de Deus está sempre no controle. É isso mesmo, né? São desafios, né? A vida material, todos os desafios que a gente passa são trampolins para o nosso crescimento. A gente aprender com aquilo e a gente desenvolver tolerância, compaixão. A gente não pode deixar de cumprir com o nosso Dharma. Esse é o ponto fundamental. Ah, aquela pessoa é meu parente, é meu pai, meu irmão, sei lá, está doente, está com uma situação como essa que é muito complexa. Ah, agora que se dane tudo, eu vou viver minha vida. Não, você está deixando de vivenciar aquela situação que chegou até você, que é uma situação pela qual você tem uma responsabilidade sobre essa pessoa, então você precisa estar presente e fazer o seu melhor. Aí você vai estar cumprindo o que se chama o Dharma, o seu Dharma perante o mundo, perante aquela pessoa, entendeu? E aí você está quitando suas dívidas e está se desenvolvendo, você tira o néctar do veneno. A pessoa não pode simplesmente, não quero saber disso não, eu vou viver minha vida. Aí vou lá para a floresta, vou lá viver na caverna, vou me abstrair de tudo, não quero saber, eu vou me mudar daqui, aí esse problema não é meu. Você deixa de lidar com situações que vão promover grandes avanços de potencialidades internas que a gente tem que desenvolver. O Haridas já fala, existem muitos paradoxos, ao mesmo tempo, o devoto é paraduka do que? Verdade, né? A única coisa, na verdade, o paraduka do que, como o Haridas bem traz aqui, é que o devoto, ele sofre com o fato de que ele observa outras pessoas em Maya, entendeu? Essa é a única lamentação de um devoto, na verdade, né? A pessoa está em Maya. E aquilo promove um sofrimento, né? Uma lamentação mesmo. Poxa, como tirar essa pessoa? Mas, volto a dizer, nunca é uma lamentação que mina as convicções do devoto. Ele vê aquilo e ele fala, ok, vamos em frente. E procura ajudar, né? Procura ajudar. Marcelo, uma grande amiga minha acabou de perder a mãe, que ela era muito ligada. O que eu poderia falar para ela nesse momento? Sinto muito, meus sentimentos, que Deus conforte seu coração. Por favor, nesse momento não tem muito como falar, querer pregar filosofia profunda, né? Não. É posterior, né? É gradual, é ir pegando a pessoa, no bom sentido, pegando no sentido de aproximar ela de um conhecimento que vai livrar ela desse estado de consciência de sofrimento, né? De muito apego, né? Até porque atrapalha, né? A pessoa que fica lamentando muito a perda de um ente querido com uma ligação muito forte, isso prejudica a pessoa que desencarnou de seguir a sua trajetória, tá? Então, confortar mesmo com palavras ali de conforto e dar o ombro, né? Tá ali presente. E aí, sim, no momento apropriado, mais à frente, pega um Além do Nascimento e da Morte, aquele livrinho, dá para, olha, tem um livro aqui muito legal que pode te ajudar também, aí pá, dá para a pessoa um livrinho que fala sobre o processo da reencarnação. Tem aquele também Reencarnando, né? Mudou o nome, né? Tem um outro nome agora. Enfim, aí, livro de Prabhupada. Se a pessoa aceita um livro de Prabhupada, entendeu? Tudo se torna possível, né?
tudo se torna possível. Otávio aqui comenta o Ojasui. Cuidar do pai com demência, por exemplo, nos faz lembrar do chamado Bhagavatam 1.11.23, o qual sucintamente se refere aos brahmanas idosos, desapegados em constituir reservas materiais, sendo cuidados pelos teus, né? Pelos reis, ele botou aqui depois. Teus igual a reis. Sim, né? Interessante. Isso aí, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Tem que fazer a nossa parte. E a de Lila Devidasse aqui, nossa, a notícia é triste, meus sentimentos, triste tudo. Meus sentimentos, nossa irmã, Deus conforta. É isso aí. É esse o tipo de conforto que a gente tem que dar nesse momento, né? E depois, repito, né? Se puder passar um livrinho de Prabhupada, pronto. Pessoa lendo um livro de Prabhupada, a transformação vai acontecer, ou em algum momento vai plantar uma sementinha. O começo é ali, dá o start. Entendeu? É assim que a coisa funciona. Tá bom? Eu acho que eu me reportei aqui aos comentários de todos vocês. Agradeço vocês por estarem acompanhando. Também aqui, quem acompanhou pelo nosso Instagram, uma turminha aqui. O Instagram hoje está silenciado. Ninguém falou nada, ninguém comentou, ninguém perguntou. Então, eu vou ficando por aqui, desejando a todos vocês um bom final de semana e que vocês possam aí, sim, estar cultivando consciência de Krishna, né? A leitura dos livros de Prabhupada regular é algo que realmente transforma, nutre a nossa inteligência, conforta o nosso ser. Haribol, Thales. O Chamarupa, Hare Krishna, tudo bem? Hoje eu devo ir lá almoçar, lá no Delícias de Lalita, né? No Lalita Veg, ali no nosso Tita América, terceiro andar. Valeu? Gente, vou ficando por aqui. Hare Krishna, Shila Prabhupada, Ki Jai. Sim, amanhã, grande Vyasapúdia de Purusharthaya Swami, que completa 80 anos de idade. E vai ter um grande festival em Gora Vrindavana. Estou tentando aqui uma maneira de conseguir ir. Está sendo difícil devido ao meu Dharma nesse mundo material. Minha filha tem uma prova amanhã. E aí eu não sei se eu vou conseguir ir. Enfim, é isso. Mas é um grande festival em Gora Vrindavana. Quem puder ir, vá, compareça. Que esses festivais eles trazem também muito utsaha, entusiasmo para a vida espiritual. Shila Prabhupada aqui, Hare Krishna, Hare Rama. Haribol Jasui, obrigado aí pela participação e todos os demais.